fui desafiado pelo Eduardo no final do ano passado a começar a gravar vídeos de devocionais para postarmos no site da igreja. O objetivo de abençoar aqueles que visitam o site, trazendo edificação através de uma palavra devocional. O propósito era iniciar em janeiro, né? Mas muitos contratempos impediram que começássemos em janeiro, mas finalmente agora, antes tarde do que nunca, né? Nós iniciamos essa jornada de preparar essas devocionais a fim de que sejam postadas. Que Deus nos ajude para que tenhamos condição de semanalmente alimentarmos o site com devocionais que sejam sobretudo inspiradas, né, produzidas debaixo da unção de Deus, para promover edificação para todos aqueles que tiverem contato, né, com essas mensagens. Eu quero começar essa série de devocionais falando sobre o tema, né, que nós iniciamos o ano. No culto da virada nós falamos sobre mais comunhão com Cristo e mais unidade cristã, né, levantando aí uma bandeira, né, chamando a atenção para algumas necessidades que temos no que diz respeito à comunhão e no que diz respeito à unidade. Eu quero começar então usando o texto de Efésios para hoje falar de unidade. Nas devocionais seguintes eu pretendo falar sobre a questão dos mandamentos de mutualidade que nós temos na palavra, que certamente irão nos ajudar muito para atentarmos a respeito do cuidado que devemos ter uns com os outros. O texto de hoje, Efésios 4, 1 e 2, 15 e 16, Paulo vai dizer da seguinte maneira: por isso, eu que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Falemos a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Nesses versículos, Paulo vai expressar a sua visão, a importância que dava a comunhão e a unidade da igreja. Comunhão e unidade é mais do que estar juntos e ocupar o mesmo lugar, mas é compartilhar dos mesmos ideais, é somar forças para alcançar um propósito em comum. A igreja de Jesus é composta de pessoas diferentes, e esse é um fato que nós precisamos aprender a lidar com eles. Mas o colégio apostólico, os 12 discípulos, também eram diferentes, e isso não foi tropeço, não foi impedimento para que a obra do Senhor fosse realizada por meio deles, não é? O que nos mantém em comunhão e unidade é o fato de sermos corpo da mesma cabeça. E vale lembrar que todo o corpo é comandado pela cabeça. Então, a despeito de os membros serem diferentes no que diz respeito a seus valores, a seus hábitos, os seus gostos, como é uma cabeça e única cabeça que comanda todo o corpo, basta simplesmente que cada membro do corpo esteja alinhado com as ordens da cabeça para que a comunhão e a unidade seja promovida no corpo. O fato de sermos diferentes não é razão para nos separarmos. O fato de sermos diferentes não é justificativa para o isolamento, não é? Ou até mesmo para partidos no seio da igreja, divisão, grupo A, grupo B, ou qualquer coisa semelhante. A gente precisa compreender que a diversidade é produzida por Deus e ela traz a beleza da multiplicidade. Multiplicidade de cores, de ideias, de formas e etc. Então,
Diversidade não é problema, é bênção de Deus. Unidade vai trazer para a gente a ideia de uma tropa de soldados destinados a manobrarem juntos. A igreja precisa se ver assim, né? Uma tropa de soldados destinados a manobrarem juntos. Igreja não é para cada um fazer o que quer, não é para cada um ser comandado pela sua cabeça, mas é para que todos sejamos comandados pelo único cabeça, e assim como uma tropa manobrarmos juntos para a honra e glória de Deus. Cada membro da igreja tem que ter esse sentido de equipe, entender que ele é parte de um todo, de uma grande engrenagem, e que a sua participação, contribuição é indispensável para a edificação do corpo como um todo. Cada membro deve entender essa verdade, de que em Cristo somos um, e a individualidade cede espaço para uma coletividade que é o corpo comandada ou manobrando sob o comando da cabeça Jesus Cristo. Em Efésios 4 nós aprendemos as 4 colunas para a unidade na igreja, 4 colunas que sustentam a unidade na igreja. E a primeira delas é a humildade. Humildade é a consciência das próprias limitações, não é? É um conceito real de si mesmo, é modéstia, é simplicidade, é mansidão, né? Ou é simplicidade. A outra coluna, sim, é mansidão, que é a brandura na maneira de se expressar. É interessante que, assim como eu liguei uma a outra aqui, uma, na verdade, está ligada à outra, né? A humildade e a mansidão forçosamente andarão juntas. Quando a gente tem consciência da própria limitação e é modesto, a gente também se torna brando na forma de se expressar, porque se sabe que não é dono da verdade. A terceira coluna, portanto, é a paciência, que é a capacidade de suportar dissabores e infelicidades sem perder a calma. Capacidade de suportar dissabores e infelicidades sem perder a calma. E a quarta coluna da unidade é o amor. Amor que se expressa em ações para com o próximo, inclusive para com o inimigo. Portanto, para que haja unidade na igreja não pode faltar humildade, para que haja unidade não pode faltar mansidão, para que haja unidade não pode faltar paciência, para que haja unidade não pode faltar amor. A unidade, ela se estabelece e se expressa na soma dos dons que recebemos pela graça de Deus. A gente compreende que recebeu dons para servir, não para ser melhor, ocupar melhor espaço do que o outro, muito menos para ser servido, né? A gente entende que recebeu para servir, portanto, não há mais espaço para a vaidade, né? Todos nós, com a toalha no ombro e com a bacia na mão, servindo uns aos outros, para que a igreja de Cristo seja edificada e o nome de Deus seja glorificado através da vida da igreja. Para a construção da unidade precisamos de maturidade. E para ter maturidade é indispensável conhecer mais a Cristo. Por isso, PIB 2016, hashtag mais união com Cristo, hashtag mais unidade, né? Porque a gente precisa de maturidade. Maturidade para poder conhecer a Cristo, ou para ter maturidade é necessário conhecer a Cristo. A minha oração de hoje é que Deus opere em nós, igreja, desenvolvendo forte compromisso com a unidade cristã, a fim de que de fato possamos compartilhar dos mesmos ideais, possamos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, fazer tudo o que é possível, que aprenderemos como mutualidade, para abençoar o outro e promover a edificação do outro. Que Cristo faça cair por terra o preconceito contra a diversidade. Que a gente não torne alguém que pensa diferente como inimigo,
mas que a gente aprenda a aceitar a diversidade e que, mesmo diferente, podemos ser um. Que as marcas das nossas relações sejam, de fato, a humildade, a simplicidade, a paciência, a mansidão e o amor, né? Que essas sejam as virtudes encontradas nas nossas relações. E que possamos somar no reino, cada um com os dons que tem, que receberam do Espírito Santo de Deus a serviço da coletividade. Que assim cresçamos e amadureçamos pela constante busca a Deus e para o relacionamento contínuo com Ele. Que o vigor espiritual da nossa igreja possa crescer em muito, exponencialmente, para que assim, em grande comunhão, relacionamento íntimo com Ele, possamos prosseguir na nossa caminhada. Tenha um bom dia, Deus abençoe a sua vida, até semana que vem.